Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Tadeu, professor de História e Filosofia. E vamos apresentar aqui algumas reflexões bem rápidas sobre a questão da FUVEST, que acabou o vestibular agora 22, levantou a questão importante das faces, as diferentes faces do riso, sim? Então eu gostaria de apresentar para vocês algumas reflexões que talvez ajudassem você a poder fazer essa prova e que te ajuda a pensar sobre isso. Então o primeiro elemento interessante para nós pensarmos é você entender que o riso tem a ver com a humanidade. Eu acho que essa era a primeira grande referência importante que você precisava colocar. Além da questão, de uma sugestão para você, tá? Além da questão do contexto social. Lembrar que o riso ele acontece sempre dentro de um contexto social. Fora de determinados contextos sociais, o riso não encontra respaldo, muitas vezes. Então, algo que é muito engraçado, por exemplo, em determinado contexto social, não é engraçado em outro contexto social. Ele tem a ver com o tempo. Então, além do espaço, ele tem a ver com o tempo. Coisas que eram engraçadas há anos atrás já não são mais engraçadas hoje. Ou podem se tornar até ofensivas dentro de determinado contexto. Eu lembro que no Jequitinhonha, eu estava uma vez andando lá e havia uma propaganda de uma academia lá que dizia: se você é feio e gordo, fique só feio, venha fazer academia conosco. Quer dizer, isso é um absurdo se você falar assim em geral, mas isso pode provocar o riso em muita gente e servir como uma estratégia de poder trazer as pessoas para para o comportamento que você deseja. Então, ele tem muito a ver com o contexto social e com o contexto cultural em que isso ocorre. Isso é muito importante de você entender. Há os aspectos positivos, onde o riso é expressão de felicidade, de alegria, de sociabilidade, e até como um aspecto positivo de sarcasmo. Muita gente diria: não, professor, o sarcasmo é negativo. Logo, logo, quando a gente falar um pouquinho dos filósofos, nós vamos ver que o Nietzsche vai usar o sarcasmo como um caminho interessante do riso, né? O teatro grego usava como um caminho interessante, né, o riso como uma forma do sarcasmo para você poder rever o processo todo do pensar e do agir humano. E, ao mesmo tempo, você tem aspectos negativos, como, por exemplo, expressão do nervosismo, expressão do descontrole, uma defesa que a mente possui diante de uma situação com a qual você não consegue conviver. Então você tem algumas expressões interessantes. A mais clássica, ultimamente, que a gente viu, foi a questão do Coringa. Lá o Joaquim Phoenix, que cria um Coringa voltado para essa outra forma de utilizar o riso, né? O riso como era uma forma, se você leu Piada Mortal, como uma forma de você poder esconder a deformidade, e poder jogar na cara da sociedade a deformidade terrível como uma forma até de sarcasmo e de riso. E isso, você vê o descontrole, a questão séria que o Joaquim Phoenix mostra em relação a esse desvio, essa dificuldade de personalidade que você encontra. Então isso é interessante para poder observar, né? Essa doença mental, que era uma expressão forte que tinha. Isso também aparece, por exemplo, em Campo Geral, lá do Guimarães Rosa, quando você vê lá a personagem que ri após apanhar do pai. Ou você tem, por exemplo, a questão, né, do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, onde o riso é utilizado também como uma forma de criticar os costumes. Lembra disso, né? Onde você vai usar o riso para mudar a realidade. Enfatizar o absurdo da realidade que você está tendo. Isso também aparece lá no Nome da Rosa, o filme do Humberto Eco, que você vê a discussão sobre a poética ou não do Aristóteles, se existia esse livro ou não, mas a ideia interessante que você começa a mostrar não permitir o riso, porque o riso era uma forma de humanidade, de humanização. E a partir daí você, inclusive, era tido na Idade Média como uma deformidade, como transformar o ser humano parecido com um macaco, quando na verdade nós sabemos o contrário, apenas os seres humanos são aqueles que riem. O próprio Aristóteles vai abordar essa questão. E é interessante de você olhar, porque o medo de você perder o controle, né? A crença que existia medieval e até religiosa de que o medo faria com que você obedecesse a Deus.
E de repente você vai ver a discussão ali com o William de Baskerville lá que aparece, né, que é feito pelo Sean Connery, a personagem, e ele mostra claramente, dizendo não, o riso pode ser um grande caminho de humanização e uma forma de você poder encontrar, inclusive, Deus. E uma forma de você, inclusive, poder ridicularizar o demônio ou só rir de si mesmo quem é profundamente maduro. E quando você alcança a maturidade e você consegue rir de si mesmo, dos erros que você comete, como um grande caminho de você poder dar o próximo salto e avançar. Isso é um grande sinal de maturidade. É você poder contar as coisas sem pular as partes onde você faz bobagem, né? E também você poder rir daquilo como você é. E quando o amor prevalece, é muito interessante, ele se torna até meio que divertido. Você olhar, por exemplo, um defeito de uma outra pessoa e você ri com ela junto daquilo e você diz, não, ela é assim mesmo, né? Mas é uma parte interessante dela, ela reconhece essa necessidade de avançar nesse sentido. Então é bem interessante isso, né? O medo, vamos lembrar que o riso é também tido fortemente como algo ruim pelas grandes ditaduras. Contrariamente às ditaduras, se usa muito o riso como uma forma de desqualificá-las e desmoralizá-las. Se você não pode lutar contra elas porque você está sendo colocado ali num processo de censura, o riso é um grande caminho. Lembremos no Brasil a revista Pasquim, que utilizava muito a forma do riso como um caminho de você olhar, né, e olhar sob um outro prisma, de desqualificar fortemente todo o que foi a ditadura e as perversidades da ditadura. Nos anos 80, nos anos 90, você vai olhar os Três Amigos, por exemplo, do Glauco, do Angeli, do Laerte, que usavam o riso. Né? Você lembra do Cacete Planeta como uma forma também de utilização do riso como um caminho de você desmontar o processo da ditadura e mostrar o absurdo que era isso. Lembre-se, nós tivemos recentemente, aí, 2015, um fato mais terrível que foi ali na França com o Charlie Hebdo, quando o pessoal faz as charges em relação ao profeta Maomé e as pessoas ali não entendem muito isso e você teve uns radicais muçulmanos que vão agir fortemente promovendo aquele atentado contra a sede do Charlie Hebdo lá dentro da França. Então, o Paulo Gustavo mesmo, falecido recentemente, ele vai dizer que rir é um ato de resistência. Então, acho que isso era um grande caminho para você mostrar um outro lado de você poder enfrentar as dificuldades do processo da vida. E o riso sendo o caminho que te eleva, sim? Os filósofos que vão abordar, eu vou escolher alguns só, para nós não entrarmos aqui em grande tempo, você vai dizer o Sócrates, que vai falar que o grande caminho para a compreensão era utilizar a ironia socrática. Quando você vai desmontar o seu oponente, você o exorta para iniciar um diálogo, sim? Você passa a partir dali a convidá-lo, né, para que esse diálogo possa ocorrer e ele vai dizendo para você as coisas que ele acredita e você com muito jeito vai criando essa ironia socrática e você vai desmontando através dessa ironia, dessa forma divertida, como um caminho, né, de você mostrar para a pessoa que o que ela está falando está profundamente errado. Então, a ironia socrática é o grande caminho para você alcançar a maiêutica. O caminho por onde brota de dentro de você a verdade, onde você realiza um parto, a parteira, onde você tem o processo de explosão da ideia que surge de dentro de você, onde acontece a maiá, o fermento, onde você tem a magia que ocorre, a mágica de repente você ter de dentro de você brotando, você dá luz à ideia, à verdade. E isso através da ironia. Lembrar que o teatro grego vai utilizar muito isso, sim? O teatro grego, thea, tros, né? Thea de Theos, de Deus, né? Tros dentro, adentrar a um espaço divino. Isso para os gregos era o teatro. O teatro não era uma forma de diversão para os gregos. O teatro era uma forma onde você encontrava a cidadania, onde você aprendia sobre os deuses e você aprendia sobre cidadania e sobre os seres humanos.
E por isso era muito importante para os gregos. E dentro dessa visão do teatro grego, é interessante de você olhar que o teatro tinha suas duas formas. A tragédia, que era mais importante, sim? Onde as grandes peças eram feitas em trilogia nas tragédias. Né? Você lembra Édipo em Colono e depois, por exemplo, né, a parte toda onde você tem lá a visão genial, né, da terceira parte, onde as mulheres se colocam fortemente ali com Antígona. E é interessante de você observar então essa trilogia. Mas nos intervalos desse processo você encontrava as peças que eram feitas da comédia. A priori entendidas como algo secundário, mas muito interessante, onde Aristófanes, por exemplo, as rãs, as nuvens, né? Lisístrato, a Guerra dos Sexos, vai colocar uma questão interessante. Ele vai dizer que se você podia contar a verdade de maneira muito mais cruel e até crua com a comédia. O riso servia para amortecer a dor da verdade. Nas tragédias, você tinha toda uma questão de você olhar com mais cuidado do que você fosse falar ou não. E aí é muito interessante isso. Né? Platão vai falar sobre o riso como um grande caminho para você trazer as lições morais, sobre a realidade que você vive e sobre quem você é. O próprio Aristóteles, né? Então o teatro e o próprio Aristóteles e o Platão diz isso, né? O riso como forma de você repensar a si mesmo, os seus comportamentos e repensar o processo da sociedade. Se fosse algo profundamente absurdo, você não riria daquilo que você ri. E por que você ri de uma comédia? Porque você vê que aquilo é possível e que aquilo acontece. E muitas vezes acontece até inclusive com você. Obviamente que você tem um exagero como uma forma ali, mas que é muito interessante. Aristóteles vai dizer que o homem é o único animal que ri. E isso é muito interessante, né? A ele é atribuído também a famosa frase lá, o ridendo castiga timores, ou seja, rindo você moraliza os costumes, que também é colocado fortemente muito na Idade Média. Gil Vicente usa muito essa frase, sim? E é interessante de você observar isso. Com as determinadas piadinhas, elas servem para que você possa, a partir do riso, entender a moral da história e como aquilo seria importante modificar. Henri Bergson, um filósofo que você tem ali no século XIX, ele vai dizer que não há riso fora daquilo que é humano. Sim? O rir está profundamente ligado à sociabilidade, à necessidade de você romper barreiras, à necessidade de você romper as desconfianças, aquilo que permite, né, a proximidade, aquilo que te faz humano e que te faz entender esse pertencimento social. Por isso que o riso desmonta, o riso quebra em relação às outras pessoas. A outra pessoa chega com pedras na mão, nervosa, e você recebe com um sorriso. Tá? Se ela não estiver muito brava de entender isso como sarcasmo, o sorriso for de verdade aberto e real, você desmonta as pessoas. Isso é muito interessante. É algo bastante... Por isso que essas pessoas extremamente violentas, elas não são capazes de rir de si mesmo e nem da realidade. Essa é uma questão muito interessante. Repara, né? Para quem acompanha lá, né? De Big Bang Theory, né? Lá o Sheldon, você entendeu o que eu estou falando. É uma questão bem interessante isso, né? Para você observar. E aí você tem então, né, o Nietzsche, que eu gostaria de finalizar aí com ele, né? Onde ele vai falar sobre essa questão do riso como um caminho dionisíaco. Lembra do apolíneo dionisíaco? Precisamos muito mais do dionisíaco como um grande caminho de mudança. Um grande caminho de você entender a superação da transvaloração dos valores. Aquilo que era considerado hoje, muitas coisas que não são mais interessantes e profundas, são consideradas como algo fantástico. Houve uma alteração do processo dos valores. A racionalidade que se transforma em doença, racionalismo, como um caminho, né, que nós achamos que é o grande caminho, quando na verdade o Nietzsche vai dizer que não, que precisamos romper com isso. Romper com essa nossa vontade de poder,
de controlar todas as coisas. E o riso é um grande caminho para mostrar. Você fala, mas ele não é niilista, professor? Ele é niilista, mas ao mesmo tempo você vai perceber que ele rompe com esse niilismo a partir do processo do riso, onde ele vai usar o riso como um grande caminho de criatividade humana. Várias obras dele vai usar essa questão, né? E até um certo sarcasmo e o riso. Ecce Homo, Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra. Sim, você tem várias obras importantes dele que ele vai usar isso. Se você não fosse capaz de compreender a sua própria vida e rir das desgraças que acontecem nela, você jamais conseguiria viver o eterno retorno. Você jamais conseguiria ser o homem que toma nas mãos a sua própria vida e ser o famoso Übermensch, né? O homem completo, o homem total, ou super-homem, como alguns preferem. O homem completo, o homem total. Você viveria a sua vida eternamente, 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 eternamente? Se você não fosse capaz de rir, você não seria capaz de conviver, de querer essa vida novamente. Então o riso é um grande caminho. Inclusive Nietzsche vai dizer, quer saber se você vai conseguir viver bem com a pessoa ao seu lado? A pessoa com quem você vai, né, dividir a vida, ou casar, se você prefere, a pessoa, o seu amado, a sua amada, pergunte-se duas coisas. Você gosta de rir com ela? E segundo, você gosta de conversar com ela ou com ele? Repara que o riso para o Nietzsche é muito interessante dentro desse aspecto. Lindos e lindas, espero que eu tenha ajudado você a fazer algumas reflexões interessantes a partir daí, para que depois, né, você talvez tenha outras referências para te ajudar a repensar sobre essa redação. Espero que você tenha ido extremamente bem na redação. Eu não sou professor de redação, estou aqui apresentando algumas referenciais, né, para o seu lastro, para aquilo que você, a professora ou o professor vai chamar de repertório, né, para poder te dar referências interessantes ali, né, e te ajudar dentro disso.